Boa noite, pessoal. Bem-vindos a esta quinta-feira, 30 de julho, né? Hoje com um novo tema, né? Envolvendo aí direito tributário, né? Nós vamos estar conversando hoje com o professor Pedro Melo, né? A respeito, né, dos crimes contra a ordem tributária, a prisão por dívida, né? A respeito, esse tema nos surgiu para esse debate em decorrência, né, do habeas corpus de número, que eu vou pegar minha cola aqui, porque nós não decoramos número, é o HC 163334, né, aonde o STF, né, foi favorável a essa discussão, né? E aí vamos entrar em várias outras discussões a mais a respeito de procedência, como a gente deve proceder, a função realmente é viável, é possível, né, esse tipo de prisão, o que realmente é essa violação, né, da ordem pública, né, e tudo mais. Eu só estou esperando aqui Pedro entrar, né? Ele entrando, nós já começamos, né, a conversar, né, a respeito dessa situação abordada dentro da dentro. Pedro está ingressando aí, já foi liberado, está aguardando aí, pronto. Boa noite, Boa noite, meu amigo. professor André, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que está essa nossa Salvador? Com muita chuva, muito sol? Nessa época do ano, é aquela chuva e sol no mesmo dia, né? Aqui também. Aqui passamos hoje, aqui em Natal, pelo menos um dia sem uma chuva desse mês. Tá? Pelo menos por enquanto ainda não choveu, mas a noite já ficou nublado aí. Tá? Pedro, É, eu fiz uma pequena introdução com relação ao nosso assunto de hoje. Aí eu vou dar uma lida naquela notícia, né, que saiu lá no informativo do STF, né? O contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 1990. Aí nós temos algumas situações bem atípicas com o nosso direito, né? Primeiro, essa questão do contumaz, depois a questão do dolo, né? Uma série de outras circunstâncias aí que eu gostaria que você nos ajudasse a esclarecer e a desenvolver essa nova legislação aí do STF, né? Que já que ele vem legislando, né, em favor ou contra, a gente não sabe ainda, né, como é que está a posição definitiva dele, uma hora ele vai para um lado, outra hora ele vai, tende para o outro lado, né, em prol da democracia, da ampla defesa do direito, da segurança jurídica, que nós estamos passando uma insegurança muito grande nesse momento, né? Meu querido, está contigo a bola toda, né? pronto. André, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É uma honra participar contigo aqui, fazer essa live e espero que seja produtiva para todos nós, né? Enfim, primeiro apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Melo, sou advogado, atuo na área tributária aqui em Salvador, também sou professor de direito tributário em Salvador, especialista na área, mestrado aqui pela nossa Universidade Federal da Bahia e estudioso, membro da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB Bahia. E nessa nossa lida diária com o direito tributário, a gente acaba por ter, em alguns momentos, uma conexão, né, com outras disciplinas. E nesse caso aqui, esse julgado do STF, acaba trazendo muito forte aquela conexão direito penal com direito tributário. Então, nós temos aqui a ideia dos crimes contra a ordem tributária, quando o professor André já falou a respeito daquela tese fixada pelo STF. Se a gente pensar naquela tese, o STF já diz expressamente em qual tipo legal aquela conduta supostamente se enquadraria. Eu digo supostamente porque, apesar de ter sido um julgado
na nossa corte máxima, é um julgado que vem sendo muito questionado. É um julgado que traz algumas noções e alguns conceitos que são altamente questionáveis e que, confesso que a gente não sabe se isso efetivamente vai ser mantido, se esse entendimento vai ser mantido. Eles ainda nem publicaram todos os votos que foram prolatados no dia do julgamento, então é algo que ainda vai ser muito debatido e outros processos chegaram lá, porque esse processo não foi julgado com repercussão geral. Então, é um processo que era antigo, que já tinha sido admitido há muito tempo no STF, então eles não julgaram fixando o tema para ser aplicado de maneira genérica. Foi um processo realmente julgado apenas para aquele caso em concreto. Pois bem, antes de eu entrar no cerne do julgado, acho que vale a pena te fazer algumas considerações sobre os crimes contra a ordem tributária. Eu acho que é útil fazer um cotejo. E aí, por que eu falo isso? Quando eu dou aula sobre essa matéria, eu gosto de falar em direito tributário sancionador. Por que direito tributário sancionador? Porque a gente vai estudar as sanções, aquelas consequências derivadas da conduta do contribuinte. Dentre essas sanções, normalmente a gente pensa em sanção sempre como punição, né? Mas tem as sanções premiais, tem a sanção punitiva, que é a mais comum. Mas nessa esfera de penalidade em razão de um ato ilícito, nós temos certos atos ilícitos que são restritos ao âmbito do direito tributário. Então, são condutas que estão contra a lei no âmbito tributário e que, por isso, são punidas, geralmente por multa. Então, a gente tem multa de mora, multa de ofício, multa isolada. Nós temos, então, penalidades que costumam ser aplicadas em relação a essas condutas. Mas, como acontece nos demais ramos também, quando o direito tributário ele se conecta ao direito penal, nós costumamos falar naquela ideia da unidade do injusto, em que o direito penal ele vai ser aquela última ratio. Ou seja, dentre aquelas condutas que são ilícitas no âmbito tributário, algumas delas foram eleitas como tão graves, tão severas, que vão ser consideradas também um crime contra a ordem tributária. E nesse contexto, tem uma lei própria, que é a Lei 8.137 de 90, que só fala sobre isso. Lógico que a gente vai ter também a aplicação do Código Penal, de forma subsidiária, aquelas regras gerais do Código Penal eles vão se aplicar, mas existe uma lei própria, lá da década de 90, 8.137, que vão estabelecer os tipos penais, certo? Antes da gente falar desses tipos que estão na Lei 8.137, a gente deve lembrar também que há muito tempo já há uma certa crítica feita pela doutrina de que esses crimes contra a ordem tributária, essa previsão legal, esse tipo legal, por vezes ele acaba funcionando como uma mera decorrência de uma execução fiscal. Ele funciona como uma execução fiscal mais agravada. E por que a doutrina fala isso? Porque essa crítica existe e eu acho pertinente. Porque existe previsão legal de que o pagamento de um tributo que tenha sido inadimplido de maneira dolosa, que configure uma sonegação, uma apropriação indébita, este pagamento vai extinguir a punibilidade. Então, por vezes, essa conduta pode vir a ser considerada típica, ilícita, culpável, punível, mas se o indivíduo fizer o pagamento, ele vai extinguir a punibilidade. Então, por vezes, esses tipos penais acabam por funcionar como uma forma de coagir o indivíduo a pagar um tributo, muitas vezes devido, que ele deixou de pagar de maneira ardilosa, de maneira dolosa. Então acaba sendo uma forma reforçada de execução. Que na realidade não é o que deveria ser realizado, né? Não deveria ser essa a proposta, né? Sim. Inclusive, essa frase de que a execução fiscal ou melhor, os crimes contra a tributária são a execução fiscal reforçada, é uma frase de Sepúlveda Pertence, que já foi ministro também. Então, é uma frase que não é minha, mas que eu adoto realmente como se fosse, porque é exatamente isso que acontece na prática. E os próprios tribunais superiores já adotaram o entendimento de que esse pagamento feito a qualquer tempo extingue a punibilidade. Porque antigamente a ideia inicial
era de que o pagamento feito antes da denúncia extinguia a punibilidade. Mas depois de algumas alterações legislativas e interpretação feita pela jurisprudência sobre isso, se entendeu que o pagamento feito a qualquer tempo extingue a punibilidade. Lógico que antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas, antes disso, se pagar, já extinguiu a punibilidade. E por que eu falo também isso? Antes da gente criticar o STF nesse ponto, é importante lembrar que o próprio STF tem entendimento reiterado de que a gente não deve ter prisão por dívida. A ideia do Pacto de São José da Costa Rica, de que a prisão de dívida realmente não tem cabimento no nosso ordenamento, em razão desse tratado que foi assinado e que foi recepcionado caráter supralegal aqui no Brasil, e que, por isso, não cabe prisão por dívida pura e simplesmente. Então, alguém que está ouvindo isso poderia questionar, ô Pedro, então quer dizer que o tributo sempre é obrigação de pagar, né? Sempre é obrigação de pagar dinheiro, entregar dinheiro ao fisco. Então quer dizer que não pode ter crime contra a ordem tributária? Não, não estou dizendo isso. Pode ter crime contra a ordem tributária, mas um mero inadimplemento do tributo, um mero fato do contribuinte não pagar aquilo que ele deveria ter pago, não é suficiente para ser uma conduta criminosa. O mero inadimplemento, caso aconteça, vai acabar ocasionando a aplicação de uma multa de mora, eventualmente uma multa de ofício, caso o contribuinte não declare e o fisco tenha que fazer um lançamento, tenha que cair na malha fina para poder apurar. Mas é só um ilícito no âmbito tributário. Para ter um ilícito criminal, ou para esse ilícito tributário também ser um tipo penal, é necessário que tenha alguns requisitos. E a Lei 8.137 ela vai justamente falar sobre esses requisitos. Só para esclarecer para o pessoal que não tem tanto contato com a lei, eu peguei aqui um trechozinho dela, o artigo 1º e 2º, só para dar uma orientação. O artigo 1º diz o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social, que é uma espécie de tributo, mediante as seguintes condutas: omitir informações ou prestar declaração falsa para a autoridade fazendária, fraudar a fiscalização, inserindo elementos inexatos, ou omitindo a operação, um documento, um livro exigido por lei, falsificar, adulterar nota fiscal ou fatura duplicata, nota de venda, ou utilizar documento sabidamente falso. Então, observe que esses exemplos todos que eu li aqui, no artigo 1º da lei, é de basicamente o seguinte: se o contribuinte deixa de pagar o tributo devido por meio de alguma dessas condutas, que são todas dolosas, não existe sonegação culposa. Sonegação é eminentemente dolosa. Você tem que ter o tributo devido e o dolo. O ardil, essa utilização de um artifício para deixar de pagar algo que é devido. Isso é indispensável. E sabedor, né? Como? E sabedor que é devido. Você não pode simplesmente dizer que não sabe, porque ele tem noção que da aquisição daquela mercadoria, obviamente, no caso aqui que a gente está discutindo o habeas corpus, né? O ICMS, como também a gente podemos falar sobre o IPI, sobre o imposto de exportação e sobre todos os outros impostos que existem aí no decorrer do Brasil. Uma questão, Pedro, que eu estava... Talvez eu esteja até passando um pouquinho lá para frente, tá? Não sei como é que você se programou aí. Eu peguei essa leitura que você fez agora do artigo 1º e, obviamente, que eu fui direto para aquela questão que nós dialogamos aí no passado com relação à pena. A pena para a violação do artigo 1º é muito mais severa do que a do artigo 2º, ao qual o STF se fundamentou, do seu habeas corpus. Tá? Que do primeiro você tem lá reclusão, ou seja, regime fechado. Já começa pelo regime fechado. E já no artigo 2º você tem pena de detenção. Né? E aí eu vou fazer aquela brincadeira como se eu não soubesse nada de direito. Né? Eu vou dar uma de cidadão completamente alheio ao direito. Ia faltar presídio no Brasil, meu amigo. Com certeza. Ia faltar presídio no Brasil. Assim, observe que essa pena de reclusão que você mencionou no artigo 1º ainda é de 2 a 5 anos. Que é da sonegação. Enquanto que o artigo 2º... E multa.
O artigo 2º, ele é de 6 meses a 2 anos. E o Exatamente. STF, na interpretação que ele fez, ele entendeu que deixar de pagar o ICMS declarado e não pago seria o crime do artigo 2º. Artigo Sim. 2º, inciso 2º, que é que fala assim, ó, constitui crime da mesma natureza, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, qual foi a grande questão aí do STF? O STF, nesse afã de legislar, como você mesmo já disse anteriormente, ele criou um tipo penal novo. Ele disse que uma conduta se adequa àquele tipo penal do artigo 2º, inciso 2º, mas se a gente for ler o artigo e pensar na conduta que ele discriminou lá, são coisas completamente diferentes. Então ele verdadeiramente criou um tipo penal praticamente por analogia. Ele falou, olha, analogicamente se aplica o artigo 2º, inciso 2º, e isso é apropriação indébita. E por que eles fizeram isso? Essa ideia esse punitivismo, essa ideia que já é recorrente, né? Como aconteceu também com aquela questão da prisão em segunda instância, que eu até concordo com a prisão em segunda instância, mas desde que mude a Constituição primeiro, tem que mudar o sistema. Ideologicamente, eu acho que é interessante, mas no nosso sistema normativo, sistema constitucional tributário, ou tributário não, sistema constitucional brasileiro, a prisão em segunda instância não cabe. E aqui é a mesma coisa. Eles criaram um tipo penal novo, literalmente, para dar uma maior segurança à fazenda pública, para forçar o contribuinte a pagar. E por que eu falo que são coisas completamente distintas? O julgado, naquela fase inicial que você leu, ele disse: o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º. Se a gente lê esse artigo 2º, inciso 2º, ele em nenhum momento ele fala em contumácia Não, e ele não fala do dolo de apropriação. também não. Então, o STF acabou criando dois requisitos completamente novos, completamente diferentes daquilo que a previsão legal tem. E E por aí, que ele fez isso? É só uma observação. Em relação à sonegação, que está no inciso 1º, o entendimento do STF tem até a súmula vinculante, a 24, que diz que para que seja tipificado aquele crime do artigo 1º, é indispensável que o crédito tributário tenha sido constituído, ou seja, que ou o contribuinte tenha confessado que deve, ou, especialmente, se o fisco identificar que ele não declarou o montante que devia, que atuou de maneira dolosa, e por isso o fisco vai fazer um auto de infração. Então imagina aquela pessoa física mesmo, que coloca um recibo médico falsificado na declaração de imposto de renda. Se o fisco constatar essa questão, essa fraude, ele vai poder fazer um auto de infração, cobrando o tributo devido, cobrando uma multa de 150%, olha a multa, 150% do valor do tributo, e além disso, manda representação penal, fiscal com fins penais para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para eles verificarem a prática desse crime. Só que para você ter todo um trâmite administrativo, que o contribuinte tem direito de se defender do auto de infração, ele tem direito de mostrar que aquela cobrança é indevida ou então que ele não agiu com dolo. Se isso acontecer, ele fica com um processo penal parado durante 2, 3, 5, 10 anos, que às vezes demora para ser julgado lá no CARF. Então o STF fez assim, olha, deixar de pagar o ICMS não pode ser sonegação, porque se for sonegação, a gente vai ter que esperar o fim do processo administrativo, que é a súmula vinculante 24. Então, vamos equiparar o inadimplemento do ICMS à apropriação indébita. Mas, como eu disse, são tipos completamente diferentes. aí nós vamos partir para duas situações, Pedro, também, que aí uma eu vou trazer do meu tempo que eu fui bancário, né, o tempo que eu trabalhei no Bradesco, a questão do contumaz. Contumácia, para o emitente do cheque sem fundo, na minha época, pelo menos de banco, não sei hoje como é que está, né? Que isso já vai a 1900 e pedrinha na água, né? Dá mais ou menos, em torno de uns 10 cheques, mais ou menos, o cara já era com a conta dele era encerrada a contumácia. Essa contumácia que o STF está dizendo,
não existe, até onde eu me lembro, né, dentro da nossa legislação, não existe uma fixação de quantas vezes, já que a contumácia é aquele ato repetitivo de não pagamento, né, não estabelece quantas vezes realmente aquela pessoa contribuinte deixou de recolher ou de pagar o imposto, né, devido. Tá? Uhum. Pode ser na segunda vez, ou pode ser naquele camarada que já deixou 10, 15, 20 vezes de recolher o imposto devido. Né? Isso talvez também deveria talvez ter sido abordado para estabelecer essa contumácia, onde é que ela realmente começa. E outra coisa também é aquela situação do que é imposto direto e o que é imposto indireto. Aí eu gostaria que você me ajudasse aí para esclarecer, porque tem essas dúvidas também com relação à questão do ICMS, tipo de imposto que ele é, né? Isso. Vamos pegar a primeira parte da contumácia, ou dos requisitos, né, que o STF criou. Porque quando a gente pensa na apropriação indébita, e aqui a gente tem um tipo penal específico na lei de crimes contra a ordem tributária, que seria basicamente uma pessoa que retém um tributo que não é ela o contribuinte, é um tributo que ela simplesmente pegou do bolso alheio e deveria ter repassado para o fisco, e não fez. Então, essa pessoa jurídica, normalmente, ela reteve um valor que ela deveria ter repassado para o fisco. Um exemplo disso, quando a fonte pagadora de qualquer pessoa aqui da iniciativa privada, a faculdade que eu dou aula, por exemplo, se a faculdade, eventualmente, retém imposto de renda na fonte, no meu pagamento, então eu tinha que receber R$ 1.000, eles retiveram R$ 100 de imposto de renda e mais 100 de contribuição previdenciária. Meu salário é 1.000, mas o que cai direto na minha conta é apenas 800. Porque aqueles 200 são tributos que eu devo, Pedro é o devedor, Pedro é o contribuinte, mas a instituição de ensino ela vai pegar aquele montante que Pedro deve e vai entregar para a Receita Federal. Então, se a instituição de ensino, ao invés de repassar esse montante que Pedro pagou, em vez dela pegar aquilo e entregar para a Receita Federal, ficar para ela, isso é apropriação indébita tributária. Porque ela está pegando um tributo devido por Pedro e ao invés de entregar para a Receita Federal, está fazendo caixa. E isso é apropriação indébita. E você tem noção, professor, é uma situação tão inusitada que de 2 anos para cá, a Receita Federal passou a admitir que as pessoas jurídicas que tenham feito essa retenção de imposto de renda retido na fonte, essas pessoas possam parcelar o tributo. Antigamente não podiam parcelar, porque a Receita falava, olha, isso é crime. Se você não entregou para mim na mesma hora, de maneira imediata, isso é crime. Agora eles falam, não, pode parcelar. Eles estão permitindo que parcele. Eles estão, na realidade, amenizando uma determinada situação para que possa ser feito o caixa do governo Para a fim fazer de caixa. utilização para aqueles fins constitucionais. Né? Exato. Acho E a gente certo, entra... acho certo, sim, esse recolhimento dessa forma. Mas também já deixa, né, a nossa legislação, a nossa Constituição, a segurança jurídica em xeque. Né? Eu, como Na contribuinte verdade, legal, justo, que venho pagando meus impostos, né, com sacrifício todo santo mês, né, às vezes, em decorrência de uma outra pessoa, eu vou estar sendo, entre aspas, desprestigiado. Não é bem o termo, agora me faltou o termo para falar a respeito. Né? a questão é que assim, a Receita Federal, ao invés dela informar o Ministério Público que a pessoa jurídica deixou de pagar, praticou apropriação indébita, ela vai lá e permite, olha, resolva a apropriação indébita pagando de maneira parcelada. Então, ao mesmo tempo que ela está para fazer caixa, evidenciando aquilo que a gente falou, que o crime acaba sendo uma forma de exigir de maneira mais forçada, mais coercitiva o pagamento. Mas por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz isso? Porque se a instituição de ensino que reteve aquele imposto de renda, aquela contribuição previdenciária minha, se ela deixar de recolher R$ 1 um mês, ela já praticou o crime. Não precisa ter contumácia. Não precisa ser uma conduta reiterada. Não precisa ser uma vez, ou 2 vezes, ou 10. Não precisa. Basta que seja uma vez. Porque é um dinheiro que foi tirado do bolso de Pedro, deveria ter sido entregue para a Receita Federal e não foi. Mas, fala, conclui, desculpa. E essa questão da contumácia é porque o tipo penal não fala.
repetindo aqui o artigo 2º, inciso 2º, ele só fala, olha, se deixar de recolher no prazo legal, o tributo que você descontou do contribuinte e não recolheu para a Receita é apropriação indébita. Aí chega lá no ICMS, eles falam, olha, se o contribuinte fizesse de forma quanto mais. Qual o primeiro problema desse requisito quanto mais? Como o senhor disse, eles não fixaram parâmetro para quanto mais. Então isso aqui fica ao arbítrio dos auditores fiscais estaduais e do Ministério Público Estadual. Então cada estado pode interpretar de um jeito diferente. Isso gera insegurança jurídica absurda. Sim. E, além disso, essa questão de contumácia acaba sendo, digamos assim, uma meia-culpa do STF, porque ele reconhece o absurdo que é a tese. Porque o ICMS, ele diz assim, ó, o ICMS que foi declarado e não pago. Ou seja, o contribuinte, ele vai lá todo mês, o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, o que acontece? Ele que declara o quanto ele deve, ele tem a obrigação de pagar, e o físico tem até 5 anos para poder questionar se ele fez a declaração, o pagamento certo ou errado. Como acontece com o imposto de renda. Então, o contribuinte, o comerciante, ele vai lá e diz, olha, no final do mês, eu tenho que pagar aqui 10 mil reais. Ele não pagou esses 10 mil reais, por alguma razão, porque pandemia, não teve dinheiro para poder pagar, crise financeira, enfim, esqueceu de pagar a conta. O mero inadimplemento, como eu disse antes, isso não é um ilícito penal. Vai ter a aplicação de multa, porque é um ilícito tributário. Sim. Mas isso não configura crime em hipótese nenhuma. Então o STF, quando ele disse, olha, o ICMS declarado e não pago configura apropriação indébita. Mas nesse caso tem que ser de forma quanto mais. Tem que ser de maneira reiterada. Então quando ele bota esse requisito, é meio que um reconhecimento, uma meia-culpa, para poder amenizar a severidade da conduta que ele da estipulação que ele está criando. Porque... Aí eu vou fazer um questionamento que eu estava escutando hoje e conversando depois, né? O ICMS, você já tem o lançamento dele, pelo menos o percentual do que o consumidor vai arcar, né, do imposto dentro da nota fiscal, que é estabelecido lá o percentual. Tá? Mas muitas vezes até o próprio consumidor, ele vem, ele paga ou não paga aquele consumo, né, através do cartão de crédito, através do cheque pré-datado, tá? E pode sim o comerciante, aquele contribuinte, que é aquela pessoa que tem a obrigação de recolher aquele imposto, de não receber o valor da venda. Isso acontece muito, né? Demais. E como é que vai ficar essa situação? Eu vou estar na obrigação, então, de recolher um imposto que eu lancei, porque eu informei para o consumidor, mas o consumidor acabou não pagando o que ele adquiriu. Como é que ficaria essa situação, Pedro? Essa é uma das grandes críticas que é feita. Já que eu pago tudo em dia, mas quem sabe, né, pandemia... A crise está chegando. Está chegando. O ICMS, como você mencionou antes, é um imposto indireto. O imposto indireto, ele é caracterizado por incidir sobre a manifestação indireta de riqueza. Ou seja, você tributa algo de maneira indireta. Você não sabe se a pessoa que compra aquilo, ela tem capacidade contributiva. Mas ela presume-se que ela tem uma capacidade contributiva pelo fato de estar comprando. Então, o que o STF fez? No caso do ICMS, o valor do que o comerciante paga de tributo, ele acaba embutindo de maneira indireta na fatura que vai ser paga pelo consumidor final. Sim. Isso acontece naturalmente. Acontece que todos os tributos, na verdade, que são pagos pela pessoa jurídica, ele embute no preço. Indiretamente, todo o custo dele, inclusive o custo tributário, que não é baixo, ele vai embutir no preço daquele produto que ele está vendendo. Então, se esse julgado do STF for utilizado de maneira reiterada, se não for alterado esse entendimento e se for repetido ao longo do tempo, eles vão acabar criminalizando todo e qualquer inadimplemento do tributo. Porque, indiretamente, você sempre repassa para o consumidor final o custo que você tem com a carga tributária. E o exemplo que o senhor deu é fantástico, porque o ICMS, você vai ter que fazer o recolhimento do ICMS em relação ao momento que você fez a venda. É o regime de competência. Ou seja, no momento em que foi feita a venda, aconteceu o fato gerador e você deve pagar o tributo.
mas por vezes o pagamento desse produto é feito de maneira parcelada. E por vezes, cartão de crédito hoje nem tanto, porque a pessoa que eventualmente não pagar o cartão, ela fica devendo para o cartão, né? O lojista recebeu. Mas pensando naquelas lojas que trabalham com carnê, por exemplo, que Cheque, fazem cheque, que ainda, por incrível que pareça, ainda existe. com certeza. Ainda mais em algumas cidades que tenham interior, cidades menores, principalmente, que tem a questão de confiança mais forte no seu consumidor, eles aceitam cheque. Então, imagina a situação que o indivíduo vendeu hoje, agora em julho, 30 de julho, ele vendeu um produto, recebeu um cheque pré-datado para 10 vezes, vai pagar até maio do ano que vem, mas ele tem que pagar o tributo agora. Se eventualmente ele não conseguir pagar o tributo, se teve uma falta de caixa, se começou a pandemia e essa pandemia impediu que ele fizesse o pagamento de tudo, a gente sabe que tem muito comerciante, muitos empresários que estão priorizando o pagamento de despesas correntes de funcionário. Sim. Neste momento, o tributo não é prioridade, não. Tanto não é prioridade que o fisco, pelo menos o fisco federal, postergou diversos vencimentos de tributos que estavam para vencer agora. O Estado e o município, os estados e os municípios, nem tanto. Mas o âmbito federal reconheceu, sim, que o tributo não é prioridade nesse momento. A ideia é manter emprego. Então, assim, imagine que você está numa situação de crise econômica como essa, que é a crise inimaginável e gigantesca, e a gente para pensar, essa crise econômica seria uma causa excludente? Porque o STF fala lá, de maneira quanto mais. Se eu ficar agora 4 ou 5 meses sem pagar o tributo, eu sou um devedor quanto mais ICMS? Antes de continuar aqui, até pedir desculpa, tem algumas pessoas que entraram aqui, muita gente conhecida, muita gente boa que entrou aqui na live, e eu acabei não cumprimentando ninguém. Júlio, falei agora, grande amigo. Eu tô sendo, vou ser bem sincero, eu estou sendo mal educado ainda, eu estou cumprimentando, porque tanta gente que a gente conhece, tá? E Exato. amigos bons aí que colaboraram conosco aí nesses 10 anos de magistratura, de magistério, já estou querendo ser virar juiz, tá? E como advogado também, tá? A gente tem mais aqui a agradecer essa galera toda que está nos acompanhando aí, tá? Eu queria até aproveitar que nós já estamos aí com mais de meia hora de live, que aí efetivamente o pessoal está chegando, né, e trabalhando conosco. A gente agradecer novamente aí pela sua disponibilidade para nos ajudar a esclarecer um pouquinho essa decisão do Tribunal, do STF, né? E dizer que o nosso programa aqui, né, o Causa Justa, foi criado justamente para isso, para discutir algumas questões polêmicas, né? Tanto na área jurídica, né, e aí dentro da área da educação, que nós vamos ter algumas lives também de educação às terças-feiras, né, para desenvolver a nossa cultura, saber o que nossos educadores estão pensando aí para frente, né, e tudo mais. É fundamental isso, essa bate-papo. Estamos cansados de lives? Estamos. Tem muitas vezes que a gente não consegue nem acompanhar. Tá? Eu tenho algumas que eu acompanho, que eu gosto de assistir, tá? Mas é bom a gente fazer esse debate, é bom a gente ter essa discussão aqui. Inclusive, eu estou agora, a partir do dia 1º de agosto, liberando, né, pedindo mais sugestões, né, para as próximas lives. Nós já estamos, graças a Deus, o programa Causa Justa está sendo muito bem recebido. Né? Tanto que nós já estamos com a pauta de terça e quinta-feira fechados até o dia 10 de setembro. Tá? E já estamos com outros aí já programados, conversando, negociando o horário e tudo mais, para depois dessa data. E são todas pessoas do mesmo nível, são pessoas esclarecidas, competentes, né? Que têm uma repercussão, né, muito grande no meio acadêmico e no meio profissional, né, e que trazem esse conhecimento, esse conteúdo, dessa bagagem que vocês têm, para dentro do nosso programa. Tá? Hoje já estou tendo uma aula de direito tributário, que não é a minha praia. Eu vi aí que passou o nosso querido amigo Rivalino e outros mais da área tributária. Semana passada eu aprendi que o direito penal tem 2 prazos para recurso, eu não sabia. Tá? Aí o Rangel nos esclareceu isso aí, então isso é bom para a gente.
A gente começa a aprender. Né? Hoje mesmo eu assisti outras lives, mas vamos continuar nosso assunto aqui, porque senão a gente vai fugir completamente, né? E porque conversa a gente tem bastante, conteúdo nós temos bastante. Teu conteúdo na área tributária é excepcional quando eu tive o prazer de te conhecer e trabalhar junto com você. Né? Então, vamos em frente, meu amigo. Né? Pronto. Falar com o Rivalino também, abraço, Rivalino, vi agora há pouco, seu comentário aqui também. Fontinelli, grande amigo também, grande pessoa aí do nosso mundo educacional, do Brasil Jurídico. Mas vamos lá. Dando continuidade àquele raciocínio, André, eu queria só voltar a alguns pontos que eu falei rapidamente. Obrigado, Fonte. Eu falei rapidamente alguns pontos e que eu acho que vale a pena a gente reiterar. Eu tinha falado anteriormente aquela questão da unidade do injusto, a respeito daqueles crimes, daquelas condutas que são tão graves no âmbito tributário que podem vir a ser consideradas tipos penais. Sim. E aí a gente tem uma situação bem inusitada. No direito tributário, o fisco, por vezes, já tentou redirecionar a cobrança de um tributo devido da empresa do contribuinte, que é que deve aquele tributo, inclusive do ICMS, e ele tenta redirecionar por vezes ao sócio. Quando não consegue cobrar da empresa, seja porque a empresa não tem mais caixa disponível, seja por qualquer razão, ele tentou, por vezes, cobrar do responsável legal por aquela empresa. E o STJ vem com um entendimento muito correto, que editou a súmula 430 do STJ. Essa súmula diz claramente o seguinte: o mero inadimplemento do tributo não é ato ilícito imputável ao gestor ou ao sócio da pessoa jurídica. O inadimplemento do tributo, o mero inadimplemento, ou seja, passou o prazo e não pagou, é algo que pode ser imputado apenas à empresa e não ao seu gestor. Então, a gente tem uma situação inusitadíssima em que, se a empresa declara o ICMS e não paga, o fisco, o Estado da Bahia, ele não vai poder automaticamente cobrar do sócio da empresa, porque isso é mero inadimplemento e encontra-se óbice na súmula 430 da STJ. Mas uma conduta que não é um ilícito tributário imputável ao sócio vai ser considerada como ilícito apto a configurar um crime contra a ordem tributária. É uma situação esdrúxula, não tem outro nome. Vai ser considerado um crime algo que não é um ilícito tributário. Então, isso acaba gerando algumas repercussões que são muito negativas mesmo. Voltando a falar daqueles requisitos que foram criados pelo STF, a contumácia, como não tem uma periodicidade estabelecida, quantas vezes, em qual espaço de tempo, é deixar de pagar uma vez a cada mês, é deixar de pagar todos os meses de um ano, é deixar de pagar 3 anos seguidos, a gente não sabe. E isso vai gerar muito problema, porque cada estado vai ter um entendimento diferente. Então, eu falo estado porque os estados é que fiscalizam o ICMS, que vão informar o Ministério Público, e o Ministério Público vai ajuizar a ação penal. Então, isso vai ficar uma insegurança jurídica, vai ficar, não, já está, porque tem alguns estados que já começaram. Como o Rivalino falou, é uma lei em branco. Você vai deixar a lei em branco para que o auditor fiscal, o Ministério Público Estadual, preencha essa lei e defina o critério da contumácia. E aí depois a gente tem um outro problema. Eles falam em dolo de apropriação. Então, o que seria um dolo de apropriação? Quando a gente fala em dolo de apropriação, a gente entende como. Eu, pelo menos, entendo que é como se o gestor daquela pessoa jurídica estivesse de maneira maliciosa, com ardil, com dolo, embutindo ICMS no preço da mercadoria, mas desde o momento em que ele fez aquela venda, ele já tivesse a pretensão de, supostamente, nesse entendimento do STF, reter o montante para ele e não repassar para o Estado. É uma situação inusitada porque eu acho, particularmente, que é muito difícil, se a gente for pegar um processo penal razoável, com direito contraditório para a defesa, é muito complicado que você comprove esse dolo, cadê o termo? Dolo de apropriação, porque você vai ter que provar
que o indivíduo praticou aquela conduta ou tinha essa intenção no momento em que ele declarou o valor que ele entende como devido. E é uma contradição nos próprios termos. Se um contribuinte declara o valor que ele acha que deve, ele apurou o ICMS certinho, ó, devo aqui 10 mil. Se ele declarou que não pagou, que declarou que deve e não pagou, é evidente que não tem dolo. A pessoa que tem dolo, que está agindo de maneira maliciosa, ela vai dizer que está devendo alguma coisa? Vai declarar? Não deve nada. Ela vai dizer que não deve nada. E esse é um problema sério porque eu já tive algumas consultas, algumas conversas com algumas pessoas que questionaram, ô Pedro, diante disso aí, eu vou fazer o quê? Eu declaro que devo, mesmo que eu não consiga pagar? Só vou declarar aquilo que eu tenho certeza que eu vou conseguir pagar no final do mês? Porque certamente existem empresas que deixaram de declarar o valor devido porque para ela é mais vantajoso se ela declara o ICMS e não paga, configura apropriação indébita por esse julgado do STF. Se ela não declara nada ou declara menor, cabe ao fisco, caso encontre essa divergência em algum momento, fazer um auto de infração. Esse auto de infração você vai ter direito à ampla defesa contraditória na via administrativa. A súmula vinculante 24, que eu mencionei anteriormente, vai fazer com que o crime de sonegação apenas esteja configurado após o fim de todo esse trâmite administrativo. Eu tenho um processo administrativo aqui na Bahia que tem 4, 5 anos rodando. Bom, não é normal, mas tem. Eu não advogo nessa área, mas eu tenho um processo administrativo. Receita Federal, tá? Até troquei umas ideias aí com o Rivalino um tempo atrás. Meu amigo, só tem 12 anos do processo. Né? 12 anos apenas na esfera administrativa. Agora você imagina quando for para a esfera judicial. Quanto mais tempo for. Eu queria pegar uma deixa tua, Pedro, tá? A gente está falando muito dessa questão que o STF ele pegou muitas analogias. Né? E aí eu peguei uma frase, até um parágrafo, na realidade, daquele acordo do habeas corpus, que ele diz bem assim, e é bem analógico, se realmente, como você tem muito bem tecido aí, é uma coisa assim, ele está legislando, mas não está comparando as coisas adequadamente. Tá? Não, nada obstante, segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o valor do tributo cobrado a título de ICMS não integra o patrimônio do contribuinte. Ao revés, o contribuinte age com contornos semelhantes a um depositário. Tá? Se ele age, e aí é aquela contradição também, se ele age como depositário, tá? Ele vai ser infiel depositário. Não vai praticar apropriação indébita. No Brasil, a única prisão civil que nós temos efetivamente, e agora está sendo cumprida, né, prisão domiciliar, é a questão do débito relacionado à pensão alimentícia. Né? Então, se a gente pega a analogia que o próprio julgado, que esse acordo aí que você está vendo, acho que é o acordo na origem, do STJ, Exato, né? é da origem. O acordo do STF, eles não divulgaram, eles só divulgaram a tese. Eles não divulgaram ainda o acórdão que o STF exarou. Mas, assim, o STJ, quando falou nesse ponto, ele faz uma analogia para poder justificar, dizer que a conduta é reprovável e, a partir do momento que entende que a conduta é reprovável, busca um tipo penal que não se aplica para poder aplicar uma punição. Então, mais uma vez uma demonstração de que os tribunais superiores estão, por vezes, legislando. Isso aí, eu não consigo tirar da minha cabeça que isso aí é um tipo penal novo criado pelo STF. Concordo. Até porque... Não tem outra coisa para a gente dizer. Até porque, quando ele fala que o contribuinte, quando ele fala que incide no tipo penal do artigo 2º, ele está justamente falando, olha, essa conduta aqui, apesar de não estar descrita no artigo 2º, se equipara àquelas. É praticamente isso. E você é infiel depositário. Então, assim, ele se utiliza dessa figura do fiel depositário para poder
mostrar uma reprovação social à conduta. E aí ganhar apoio de mídia, etc. Até porque, se a gente parar para pensar, quando foi divulgada essa tese, essa emendazinha, digamos assim, teve muita gente dizendo, não concordo, o comerciante tem que pagar, o comerciante fica se recebendo dinheiro do consumidor final e não repassa. Mas as pessoas no Brasil, em geral, não estou falando todo mundo, obviamente, mas tem muita aversão ao empresário. Sim. Empresário no Brasil, empresário em geral, sofre muito, porque a carga tributária é grande, é complexa, a legislação trabalhista é complexa, e aí a gente pensa sempre naquele empresário que deu certo, que tem muito dinheiro, e esquece dos 99% que estão atrás e que sofrem com isso, sem ter essa benesse. Então, assim, as pessoas acabam praticamente aquele direito penal do inimigo, né? Querendo fazer algo que seja para eles. Para mim, não. Porque, simplesmente, as pessoas... E essa questão não surgiu em decorrência de um grande empresário, de uma grande empresa, né? Ocorreu de pequenos empresários lá do estado de Santa Catarina, né? Que começou a gerar essa demanda e esse posicionamento do STF, né? se eu não me engano, esse caso aí falava em algo de 30 mil reais. Se eu não me engano. Mas 30 mil reais... Na verdade, é isso que eu ia falar. A questão da significância desses crimes contra a ordem tributária é muito relativo. Isso é uma opinião pessoal. Sim. Por que eu digo isso? Quando você aplica as penalidades previstas na legislação, não para apropriação indébita, mas principalmente para sonegação, as penalidades são muito severas. Então, se a Receita Federal, por exemplo, entender que sua declaração de imposto de renda está errada de maneira dolosa, se você deixou de pagar 10 mil de imposto de renda, ele já vai aplicar uma multa de 15. Então 10 mil virou 25. E aí você com juros do período virou 30. Mas assim, quando eu digo isso é porque o indivíduo deixou de pagar 10, e aí quando você chegar lá no crime contra a tributária, já virou 30 automaticamente, assim que aplicou a autoinfração. E tem outra questão que aí eu discordo completamente. Há um tempo atrás o STJ entendeu que tinha uma portaria do Ministério da Fazenda, a portaria 75, se eu não me engano, de 2010, que ela falava que certos valores, no patamar de até 20 mil reais, para a Receita Federal no caso, ela não vale a pena, pelo custo financeiro envolvido na operação, não vale a pena ajuizar a execução fiscal. Eles ficam aguardando o valor do tributo chegar até 20 mil para poder cobrar. Aí o STJ, com base nesse raciocínio, disse, olha, se a União está abrindo mão de cobrar valores abaixo de 20 mil reais, 20 mil reais é insignificante. Então, tem julgados nesse sentido do STJ. O que eu discordo, porque a gente está usar insignificância para deixar de pagar algo de 20 mil ou 30 mil reais, eu acho que você está desvirtuando o instituto que, na verdade, existe para poder salvar o indivíduo que roubou a galinha para poder alimentar o filho, que roubou pote de manteiga, como a gente vê de vez em quando aí as notícias desse tipo. O cara roubou uma melancia e estava preso por causa da melancia. Então, isso é insignificante. Mas aí, se o STJ começa a aplicar essa insignificância para crime contra a ordem tributária num valor tão alto, de 20 mil reais, isso acaba sendo um contrassenso. De um lado, ele cria um tipo penal novo, praticamente, o STF e o STJ criaram um tipo penal novo, mas, de outro lado, diz que é insignificante valores até 20 mil. Então... Eu não me lembro agora, isso já tem há um bom tempo também, essa questão da insignificância, né? Eu não me lembro agora se é Banco do Brasil ou se é Caixa Econômica Federal, e tem alguns bancos privados também, que dependendo do tipo de valor que é devido ao banco, eles deixam de cobrar. Eles fazem aquela cobrança, né, normal de correspondência, call center, passam um determinado período, eles largam lá como prejuízo dentro do seu balanço e assim encerra aquela dívida. 20, 15 anos depois, eles pegam a carteira podre que eles têm de créditos, né? Vendem para uma outra instituição aí, né? E aí essa outra instituição tenta receber alguma coisa. Né? Call center de novo. Call center, aquela ligação chata. Eu já vi. Aí eu vou falar
quando eu estava em Salvador, eu peguei certa vez um cliente que pediu para negociar com o banco. Ele tinha comprado, para você ver como isso faz tempo, um Ômega, aquele carrão da Chevrolet, 0 km, CD, show de bola. Né? Eu me lembro, mas eu não dirigia na época, não. 100 mil que ele pegou financiado. Sabe quanto é que ele pagou pelo carro do final das histórias? Mesmo com as prestações que ele pagou e tudo mais? 35 mil. Ele acabou se enrolando, não conseguiu pagar, ficou aí seus 2, 3 anos sem pagar, a empresa lá cobrando, tá? E depois vendeu o crédito, a empresa que comprou o crédito deve ter comprado muito barato, fez um acordo com ele lá, valor insignificante, tá? Para o valor do produto e o que seria o produto na época que foi finalizado o acordo. Tá? O banco, ele geralmente ele faz aquela cobrança forçada, fica pentelhando mesmo, ligando, etc. Eu digo isso que, felizmente, eu nunca devi para o banco. Mas já deram um telefone errado, que era o meu, e aí ficava toda hora ligando, procurando tal pessoa, e me ligava 2 vezes por dia. E assim, nessa situação do banco, quando ele admite aquilo como prejuízo, ele deduz isso do imposto de renda da pessoa jurídica dele. Então, na verdade, o banco nem aí perde. Quando ele vê que vai tomar um prejuízo, ele vende por um valor baixo, obviamente, o crédito podre, como o nome próprio diz, né? Crédito podre. É um valor que um pedaço pequeno daquilo ali vai ser recuperado. E aí ele pega aquilo, joga no prejuízo, vai deixar de pagar imposto de renda à pessoa jurídica e vai diminuir o prejuízo que ele teve com isso. Sim. Mas o que é significante e o que não é aí é um parâmetro completamente diferente, né? Que o banco vai entender como significante. Vai depender muito da situação de cada um e essa questão também, quando você vem para a área tributária, também é muito delicada. Né? Sim. A questão de também estabelecer dolo, culpa, que é outro requisito que foi colocado lá, às vezes também cabe até uma interpretação diferente do próprio Poder Judiciário. Né? Não, foi estabelecido dolo, mas de acordo com a defesa que foi realizada pelo contribuinte, o juiz pode entender que realmente não houve dolo por parte dele. E aí tem eu acho. Perdão, pode falar. Eu acho, na verdade, que esses elementos subjetivos da contumácia e dolo de apropriação são itens que dão uma margem de defesa gigantesca para o indivíduo que eventualmente venha a ser acusado. Mas é muito grande mesmo a margem de defesa. O problema é que também dá uma margem muito grande para acusações infundadas. Então, para evitar acusações infundadas, porque imagine um indivíduo que a vida toda era bom pagador, vinha pagando, e chegou agora, na época da pandemia, ficou sem pagar durante 4, 5 meses de ICMS. E teve muitos empresários nessa situação. Isso. Então ele vai fazer o quê? Ele nesse caso, é devedor quanto mais? Não sei. Eu, particularmente, entendo que não. Mas será que o órgão acusador vai entender isso também? Tanto que se você procurar hoje na internet, crime, deixar de pagar ICMS pandemia, você vai ter um bocado de artigo, porque as pessoas estão justamente defendendo isso, algumas se antecipando a uma futura acusação, e outras já preparando material mesmo, produzindo conteúdo que certamente vai ser utilizado posteriormente. Isso aí, particularmente, me parece excludente de licitude. É praticamente uma ineligibilidade de conduta diversa. Sim. O indivíduo não tem caixa. Ele vai fazer o que se ele não tem caixa? Eu tenho dois clientes que têm loja em shopping aqui em Natal. Né? Os 2 clientes eles me disseram, André, eu desde abril eu não faturo nada. Mas todas as compras que eu fiz, que tinham os boletos para frente, que desses boletos já tem impostos, né? Então todos lá ele teve que pagar. Ele teve que pagar. Obviamente que alguns ele conseguiu negociar, né? Mas ele teve que pagar. E isso é fundamental. Isso não tem como fugir. E eu vou gerar receita como se eu não estou fazendo venda. Né? Então, efetivamente, eu entendo que concordo contigo e tá? Nesse período da pandemia, vamos usar aí o termo, é um atenuante para o não pagamento do imposto. Tá?
mas também não pode agora, que o comércio está começando a ser aberto, né, que ele vai continuar utilizando a partir de agora, vamos estabelecer um tempo, né, um marco aí, mês de julho, né, de 2020. A partir de agora, o contribuinte efetivamente vai ter que voltar a pagar os tributos da que era devido e negociar. O FGTS, que é o depósito, o governo, apesar que tem a lei já específica, né, ele vai começar a pagar agora o FGTS que deixou de recolher de forma parcelada, né? Não me lembro agora, já são 6 meses, alguma coisa assim, a 12, uma coisa assim. E o O tributo problema vai disso é a ser bola de mesmo. neve, né? Né? O problema O, disso é a bola de neve. é, Porque ele não fez uma remissão, não perdoou o tributo devido, não não, perdoou o FGTS, postergou. E ao postergar, eu tenho um cliente, por exemplo, que tem o parcelamento. Parcelamento federal, eles não fizeram uma. Teve 3 parcelas que eles puderam adiar. Se não me engano, foi maio, junho e julho. Então, uma ficou para agosto, outra para outubro, outra para dezembro. Mas nesses meses de agosto, outubro e dezembro, eles vão ter que pagar 2 parcelas. A do mês e uma atrasada. é, Será que em agosto ele vai ter caixa para para pagar isso, os tributos do mês, mais 2 parcelas de um parcelamento? Pouquíssimo provavelmente não. provável. Né? Pouquíssimo Pedro, provável. meu grande Pedro, estamos faltando aí Tem que 3 minutos, infelizmente, para acabar, porque, olha, eu vou ser bem sincero, esse tempo da live do Instagram pode ser muito democrático, respeitoso, uma hora legal, mas tem muitos papos aí que a gente tem, como esse, dá para a gente Fica, se estender até 10 horas da noite ou mais, né? com Ou mais. certeza. Eu queria passar para você fazer as suas considerações finais aí sobre esse assunto, né? E para a gente poder finalizar aí. Antes de mais nada, eu quero já me antever para não perder o tempo, né? Te agradecer muito aí novamente a tua disponibilidade, o esclarecimento aí com relação a essa questão do HC, né? E vamos ver se realmente como é que o STF vai se comportar agora com essas questões que nós levantamos. Aquele camarada que vende produtos de forma parcelada que tem que pagar agora o imposto. Provavelmente essa situação também vai se repercutir lá no IPI, né? Lá no no imposto de importação, no imposto de exportação, vai ter uma repercussão muito grande. Né? E aí depois a gente vai partir para aquela outra questão também, que o PIS e COFINS não fazem parte, se não me engano, da base de cálculo para o ICMS. Então, Uhum. essa decisão deles, como você falou antes, é uma bola de neve. E onde é que vai parar essa bola de neve, meu amigo? Tá. Olha, ainda bem que nós somos um país tropical, tá? Que aqui não tem neve, pelo menos na nossa região. Tá? Não vou falar lá dos conterrâneos lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que lá de vez em quando neva. Tá? Mas fala, Professor, Tonel. fazer as considerações finais aqui rapidamente. Falta 2 minutinhos, né? 2 minutinhos aí. Pronto. Sobre esse julgado do STF. Como eu falei, o acórdão deve ser publicado. Eles estão demorando muito de publicar esse acórdão. Foi um caso individual, só que com caso individual, julgado pela Suprema Corte, ele não se aplica automaticamente para outros processos, para outras pessoas, mas o entendimento ali firmado, ele realmente vai servir de paradigma. E esse é um problema sério, porque como é um processo individual, não vai ter margem para discutir todas essas questões que te levantou. Que a Sim. verdade é que o STF acabou por legislar, criou um tipo penal novo, uma analogia para poder punir uma conduta que não estava prevista como típica, o que é um absurdo. Criminalizou uma conduta em que o indivíduo está evidentemente de boa fé. Como o amigo Rivalino falou mais cedo, é um estímulo à sonegação. Sim. Para o indivíduo não praticar apropriação indébita, ele vai passar a sonegar. Ele vai sair do inciso do artigo 2º da lei e vai para o primeiro. Porque no artigo 1º, nesse caso, ele vai ter uma possibilidade maior de se defender e de não sofrer as consequências danosas daquela conduta. Com certeza. Então, é uma verdadeira pena que esse julgado tenha sido feito dessa maneira, mas eu acredito que com esse debate que vem sendo realizado, o esclarecimento que vem sendo feito à comunidade em geral, esse entendimento não prevaleça mais na frente. E aproveitar esse 30 segundos finalzinho para agradecer o convite. Muito obrigado realmente pelo convite. Estou à disposição para novos debates. Parabéns pelo programa e Obrigado. que continue assim. Maravilha. Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês.
na semana que vem nós vamos ter 2 lives. Uma na terça-feira, com o professor Ricardo Maurício, falando sobre os direitos fundamentais pós-pandêmico, e na quinta-feira, com a professora Carol Gruta, sobre a mudança mindset em sala de aula, voltado para